depois de aprovar essa PEC que limita, aquela PEC que limita poderes do Supremo Tribunal Federal, isso aconteceu na quarta-feira lá no Senado, acabou ganhando ainda mais força essa discussão sobre mandatos na Corte, que a gente acabou de ouvir aí na fala de Rodrigo Pacheco. Eu vou conversar um pouquinho mais sobre esse assunto com ela, Jussara Soares, que está comigo nesse plantão. Oi, Jussara, muito boa tarde para você. Você tem apuração sobre esse assunto, né? Boa tarde, Tainá. É verdade, eu acho que vem mais briga pela frente. Tudo indica que é o que vai acontecer nos próximos dias. O que a gente tem agora? Essa declaração do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de que é a favor de mandatos, na verdade, ele está reforçando uma ideia que ele já vinha, a gente já fez cobertura juntas disso, de que ele fazia essa defesa de estabelecer mandatos para os ministros do STF. Pois bem, a surpresa é que esse tema volta justamente após esse embate público que a gente viu essa semana após a aprovação da PEC, que limita ali as decisões monocráticas no STF. Pois bem, mas o que a gente já tem essa semana? Qual é a expectativa das pessoas ali no Senado, dos senadores, as pessoas que acompanham ali a tramitação dessa proposta? Nesta semana, o presidente Davi Alcolumbre, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, ele já quer definir um relator para essa PEC que vai discutir a instituição de um mandato para o Senado. A pessoa preferida agora, a senadora preferida para ser relatora, é a senadora Tereza Cristina, que é do Progressistas, foi ministra do ex-presidente Jair Bolsonaro e pela minha apuração aqui, Tainá, o convite já até foi feito para ela. Ela pediu uns dias para pensar, mas tudo isso significa que, apesar desses embates, esse tema, que é um outro tema sensível, que pode esgarçar ainda mais essa relação entre Pacheco e os ministros do Supremo Tribunal Federal, esse tema não morreu. O que eles nos dizem? Indicando um relator aqui agora, isso indica que o tema segue em pauta, em discussão. Porém, não há uma previsão de isso vai ter uma tramitação longa ao longo de 2024. Mas, ao definir já um relator para esse tema, assim, né? Na sequência de uma semana de tantos embates, vem um recado aí de que o Senado não se intimidou diante das críticas duríssimas que foram feitas pelos ministros, como a gente mostrou aqui. Então, nesse momento, essa a expectativa deles, é que, de fato, na próxima semana, seja ali indicado um relator. Tem muitas discussões, tem um projeto, né, a PEC, que foi apresentado pelo senador Plínio Valério, que estabelece um período de 8 anos. Mas tudo indica que esse projeto pode sofrer várias emendas, até porque não há nenhum consenso entre os senadores em relação ao tempo desse mandato. Há uns que falam em 8, como é a proposta do senador Plínio Valério, mas também tem aqueles que defendem 10, 12 e até 15 anos. Então, é uma discussão longa, porém, o Senado está disposto a fazer disso uma pauta para 2024, já indicando, como a gente está no finzinho do ano, né, Tainá? Já indicando um relator agora nas próximas semanas. Vamos ver se de fato eles mantêm essa intenção e a gente segue acompanhando aqui. Agora, tem um outro detalhe, é que no meio desse embate todo, eu fui conversar com alguns senadores que têm uma visão um pouco diferente, achando que assim, puxa, já foi uma semana difícil, foi dura, não vamos colocar isso como prioridade agora, vamos acalmar os ânimos e depois a gente retoma essa discussão, que sim, é importante, os senadores, vários senadores ali, até mesmo de governo e de oposição, não descartam discutir isso e acham que é um tema, sim, que deve ser tratado pelo Senado. Jussara, essa apuração que você traz para a gente é muito importante, porque se de fato eles vão indicar o relator dessa proposta nas próximas semanas, isso significa que isso está sim sendo discutido nos bastidores e que tende a avançar. Eu fui conversar, enquanto o jornal está aqui no ar, um pouquinho antes também, com alguns líderes do Senado, para ver o que eles estão pensando de fato, né, sobre avançar, em que momento vão avançar com essa PEC, sobre esse período, né, de mandatos de ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles me disseram que
tende a ficar para 2024, ainda que essa relatoria seja definida agora nesse momento, né, nas próximas semanas. O líder até disse que deve cumprir o rito das comissões, então passar por audiências públicas, debates e só então no plenário. Mas a gente viu e acompanhamos aí, inclusive essa semana, que quando eles querem, eles aceleram o processo, né, Jussara? E aí, voltando um pouco para a gente tratar sobre o que a gente acompanhou essa semana, vimos que aquela PEC que limita decisões monocráticas de ministros do Supremo Tribunal Federal foi aprovada na quarta-feira e foi bem rápido. Quando o Pacheco quer pautar, ele pauta e conseguiu aprovar, apesar de não ser um placar tão elástico assim. E também retomando, lá na Comissão de Constituição e Justiça em outubro, essa mesma PEC foi aprovada em apenas 40 segundos, né? Nós trouxemos aqui na CNN. Agora, jogando um pouquinho mais para frente, Jussara, eu apurei na Câmara dos Deputados, né? Fui tentar entender um pouco como é que está o clima para a recepção dessa proposta de emenda à Constituição. Lembrando para você que está acompanhando a gente, para essa PEC, para os efeitos dela realmente valerem, ela precisa ainda ser aprovada pelos deputados. Então, eu fui na Câmara, conversei com deputados, né, com parlamentares, para tentar entender como é que está a recepção dela por lá. O que eu ouvi nesse momento é o seguinte: Arthur Lira, presidente da Casa, não gostaria de avançar com essa proposta nesse momento, até porque há outras pautas importantíssimas que ele precisa avançar nessa reta final, aquelas pautas econômicas, tem orçamento, ainda tem aqueles vetos, né, Jussara? Tem muita coisa aí e o tempo está correndo, então não é a intenção dele avançar com isso ainda em 2023, mas ele deve sofrer uma pressão muito grande, especialmente na reunião de líderes no início dessa próxima semana e também, em especial, por deputados da oposição, mas também alguns líderes, alguns parlamentares do Centrão não gostaram do que eles viram ali das declarações de ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, Arthur Lira vai sofrer uma pressão, sim, para emplacar e passar com essa proposta de emenda à Constituição ainda esse ano. Jussara, qual que é seu feeling nesse momento? Você acha que Lira vai acabar deixando para o ano que vem ou não vai resistir à pressão? Tainá, não é feeling, eu fui apurar. Ali, como você, a gente vai ali conversar com as pessoas que estão envolvidas diretamente nessa negociação. E fui conversar com a oposição, que tem super interesse em aprovar essa PEC que limita ali as decisões monocráticas do STF. Na expectativa mais realista deles, e isso eles mesmos falam, é que isso só vá a plenário na metade do ano que vem. Então, ali, entre o fim do primeiro semestre e o começo do segundo, é bem por ali, não se sabe se antes ou depois do recesso parlamentar. Porque tem uma série de situações, como o Arthur Lira, né, presidente da Casa, já disse que neste momento ele tem falado, não vou interferir, mas essa PEC ela vai cumprir o caminho natural dela ali na casa, então vai ter que passar pela CCJ. Lembrando que a CCJ hoje está na presidência o deputado Rui Falcão, que é do PT. Então, isso delimita ali o tamanho, quanto vem a tramitação, qual vai ser o tempo dessa tramitação. Também tem que passar por comissão especial. Então, a oposição diz que não vai deixar o assunto esfriar. Eles falam assim, não queremos deixar o assunto esfriar, vamos lembrar disso, é uma pauta nossa, eles consideraram isso uma vitória no Senado, até porque, Tainá, eles veem como essa PEC foi aprovada com votos, inclusive, do líder do governo, né, lá no Senado, Jacques Wagner, e de outros, não apenas uma pauta da oposição. Então, eles consideraram isso muito positivo, porque falaram assim, olha, o incômodo com a STF não é só da direita. Então, eles veem isso como uma chance de fazer uma pauta, de ganhar atração e aí sim ser aprovado no ano que vem. Mas não é nada para agora. Mesmo os mais realistas, a oposição dizendo é só para metade do próximo ano. Agora a gente segue acompanhando. Só para finalizar aqui, a oposição disse que está disposta a tudo e já avisou que vai ter obstrução se isso começar a demorar muito a tramitar. Jussara Soares, obrigada, viu? Daqui a pouco eu te chamo para a gente conversar um pouquinho mais sobre esse e outros assuntos.